Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lei de amor, justiça e caridade. E não tem como a gente falar dessa lei de amor, justiça e caridade sem nós não falarmos de Jesus de Nazaré. Então a psicoterapia de Jesus, de Cristo, foi o seu exemplo e sua autoridade moral. Jesus tinha todas as virtudes, é pleno amor, né? E umas questões para a gente responder. Por que juntar numa única lei a justiça, o amor e a caridade? O que significa ser justo e caridoso? Qual a relação entre justiça, amor e caridade? Então, suponha que você, vou dar um exercício, né? Vá à padaria, comprar o pão e seu vizinho pede para que você traga algum para ele, tá? Em casa, ao abrir o pacote, vi que alguns estão apetitosos e outros estão mirrados. Aí eu pergunto para você, qual deles você daria para o seu vizinho? Vamos pensar um pouquinho? Qual deles? Os apetitosos ou os mirrados? E aí, o amor. O que é o amor? É a totalidade dos sentimentos e desejos que estrutura o pensamento para a libertação de energia e de forças que guiam a ação da produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Esse é o amor. E a justiça, no sentido amplo, ordena a harmonia total do homem no mundo. No sentido restrito, conceder o direito a si próprio e aos outros segundo a igualdade. E no sentido moral, respeito que há em cada um de dar a cada um o que é seu. E a caridade? Caridade é o amor em ação, coração no teu gesto, vai além da justiça. E aí nós vamos ver que as virtudes, há duas espécies de virtudes adquiridas e infusas. Entre as virtudes adquiridas, distingue-se principalmente quatro: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São cardeais, né? São vistas como cardeais por ser em redor delas que giram todas as outras, tais como a paciência, a tolerância e a brandura. Dentre todas elas, a justiça ocupa o lugar de destaque, pois todas as outras giram primariamente sobre ela. Então, entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade. Teologais, como dizem, né? São as teologais, porque não são produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus nos seus filhos. Observe, então, que a lei de amor, justiça e caridade sintetiza os dois tipos de virtude, né? Essas duas tipos de virtude que nós falamos. Então, direitos naturais são instituídos pela lei divina e igual para todos. Isso são os direitos naturais. E a lei de Deus, ela está escrita, como nós já vimos, na nossa consciência. Possuímos todos os sentimentos que essa lei nos dá. Então, sentimento de justiça é a pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar na questão 873. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta: está de tal modo em a natureza que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos depararem noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha a resposta. Então nós vamos ver o seguinte, gente. E os direitos naturais? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha a pergunta. E eu vou dizer para você que é o de viver. Por isso ninguém pode tirar a nossa vida, tirar a vida, né? E o que determina os seus direitos? A lei humana. O homem faz leis apropriadas aos seus costumes e vão sendo reformuladas de acordo com o progresso.
O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. E a lei natural, o homem tem nato as noções de justiça. Então nós vamos ver que qual a lei natural, e o Cristo diz, o critério da verdadeira justiça é o limite, e é de fato desejar aos outros o que se deseja para si mesmo. Deus não poderia lhe dar uma guia mais segura do que a própria consciência, lembre-se disso. Então o conceito de justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Cada indivíduo vai ter um conceito de justiça porque depende do patamar evolutivo dele, né? Não penseis, Jesus diz lá em Mateus, lá no capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, né? Jesus, ele tinha um propósito mais amplo. Sua revolução não era apenas político-social, mas principalmente psico-espiritual, né? E as leis, vivemos sob os domínios das leis sociais, necessárias ao desenvolvimento espiritual, pois elas estabelecem os limites e disciplinam a conduta do ser humano. Promove o equilíbrio e a harmonia na convivência cotidiana. Por isso as leis, né, que nós temos. Precisamos dessas normas externas até conseguirmos internalizar as leis espirituais, quando então aquelas se tornarão desnecessárias. Isso é, com o nosso desenvolvimento espiritual, vai chegar uma hora que não há necessidade mais de leis humanas, nós vamos seguir as leis divinas, as leis de Deus, né? Porém, quando a lei interna é moralmente inferior à lei externa, ocorre embate, cujas consequências exigirão processos educativos para o desenvolvimento espiritual. Então, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver, né? Então, na questão 883, é natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julga que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Tá bom, gente? Tem gente insaciável aí, né? A gente vê bastante. Mas aquele que está no bem, praticando o bem, a lei de amor e caridade, de justiça, né? Essa lei maior, está sendo bem visto pelos olhos de Deus. Bons estudos, vamos nos encontrar no próximo encontro, próxima aula. Graças a Deus.